partir do momento que eu comecei a focar mais os meus pensamentos e organizar um pouquinho mais lá dentro do Camaleão, eu consegui visualizar e encontrar alguns erros, tá? Erros de controle de estoque. Aquilo, quando eu comecei a me organizar, aquilo foi simplesmente absurdo, porque foi bem bacana, porque rolou um lance de eu controlar o estoque e eu encontrar um furo de R$ 800 na semana. E o que era esse furo? Eu comecei a controlar o estoque e eu visualizei e eu vi que o meu produto, onde estava indo o meu produto? Eu não sabia onde estava indo o meu produto. O meu produto ele estava se perdendo de uma forma que eu não estava entendendo. Então qual foi a atitude que eu tomei? A minha atitude foi a seguinte. Primeira coisa que eu fiz, eu avisei meus funcionários que eu estava controlando o estoque. Eu avisei todos que eu estava controlando o estoque e assim eu fiz. Falei que eu ia descontar, porque não era possível, que eu estava tendo um prejuízo por semana de uns R$ 800. Eu avisei, comuniquei eles e na semana seguinte eu mostrei para eles o resultado dos R$ 800 que estavam e falei que na próxima semana eu iria descontar. E na segunda semana eles viram que eu estava fazendo o controle, eles perceberam que realmente eu estava fazendo o controle e aí eles visualizaram, mostrei novamente para ele e aí eu tive um desperdício, né, um sumiço de em torno de R$ 600. Tá, ainda não estava legal, ainda não estava ideal e eu falei para eles, olha gente, estou mostrando para vocês esse prejuízo de R$ 600 que eu estou tendo, de R$ 600 e vou descontar na semana seguinte. Vou descontar, vou dividir entre todos vocês que estão envolvidos nesse processo de venda, entre garçons, entre barman, né? E eu falei, vou descontar. Na semana seguinte eu encontrei um prejuízo de R$ 500. O que eu fiz? Eu descontei de todos, eu dividi em partes iguais entre todos. Já havia comunicado. Então não teve problema quanto a isso, porque eles já estavam conscientes. Tudo bem. Na semana seguinte, continuei o meu controle de estoque. O que aconteceu? R$ 400. Descontei de novo. Na semana seguinte, R$ 200. Descontei de novo. Na outra semana, baixou para uns R$ 80, em torno de R$ 100. Continuei descontando, nunca mais parei de descontar. Até que eu comecei a ter um prejuízo, um sumiço, eu comecei a identificar um erro de estoque de uns R$ 20 e poucos, que eu achei que estava dentro de uma margem de erro, de alguma coisa que eu talvez não estivesse visualizando direito, e aí eu não descontava, ia relevando, mas sempre que aumentava um pouquinho dentro de uma margem que eu achava que estava fora de um limite que eu havia estipulado, eu descontava deles. E como eu conversei com eles, não tive problema nenhum com nenhum funcionário. Eles entenderam que o erro era deles. Eu expliquei que era um controle de estoque, que não havia alguma forma de isso estar errado se não fosse uma falha deles, tá? Não sei se eles estavam me furtando, se eles estavam, como a gente pode dizer, fazendo esquema com o cliente, né? A gente usa esse termo algumas vezes, né? Não sei te dizer, não consigo te dizer que eu visualizei isso e vi que esse tipo de problema havia acontecido. Porque muitas vezes já participei de algumas equipes que se preocupam tanto em servir os clientes que esquecem realmente de anotar. Tá? Eu acho o valor um pouco absurdo para ter essa falha, mas foi o que aconteceu. Mas a partir do momento que eu comecei a controlar o meu estoque, que eu comecei a me organizar, eu consegui achar essa falha e consegui sanar esse problema. Me organizei mais um pouco e comecei a prestar atenção na minha produção também. Então, toda a minha produção eu comecei a anotar e fazer um controle de produção. Tudo que era produzido, eu anotava. Toda a mercadoria que eu recebia, eu anotava e transformava em produtos vendíveis, né? A gente transforma toda a compra e esses produtos eu comecei a controlar também. Comecei a controlar porque eu também encontrei furo aí também. Eu encontrei que eu comprava os produtos e quando eu ia ver, no final, não batia. Por exemplo, eu compro 2 quilos de carne,
Cada hambúrguer meu tem 200 gramas, simples. No final tem que gerar 10 hambúrgueres. Fracionou, tranquilo, sem problema nenhum. Quando eu ia controlar isso, eu ia visualizar meu estoque, quando eu ia dar entrada no meu estoque, eu prestei atenção e eu vi que não batia a minha compra com a produção também. Falei, aí também tem erro. Foi onde eu foquei também nesse problema e consegui sanar também esse problema, conversando com a minha equipe e entendendo. Então também tapei mais um buraco e deixei de ter o desperdício. Passei a ganhar mais dinheiro. Na verdade, eu passei a ganhar o dinheiro que eu deveria ter ganho. Deixei de perder. Então, a organização é muito importante. Quando você tem tudo organizado, tudo anotado e você faz esse trabalho, isso vai te gerar dinheiro, vai te gerar aquela falta, aquele desperdício que você encontra nos seus produtos, no seu estoque, você deixa de ter esse desperdício e você começa a ganhar realmente o planejado, certo? Você coloca um produto, você compra um produto e você tem esse valor no produto, uma margem de lucro. E no final você não entende o porquê que esse produto não está te gerando o lucro que você calculou e você fica maluco sem entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo? O seu furo está em outros fatores, você está errando no controle, num simples controle que você não planejou, que você não organizou e que você deixou simplesmente, abriu as portas e saiu vendendo de qualquer jeito. Muitos desse material que eu acabei criando, né, na minha cabeça, num formato que eu precisava, porque na verdade cada estabelecimento funciona de um jeito e são muito parecidos, né? São muito parecidos os estabelecimentos. Porém, existem alguns detalhes que são diferentes de cada estabelecimento. Mas no caso do Camaleão, eu gerei algumas planilhas, tá? Que foram muito funcionais para mim na época, que eu vou aproveitar e vou disponibilizar para vocês, tá? Vocês podem baixar aí depois e poder adquirir gratuitamente esse produto, tá? Essa planilha. E essa planilha são planilhas simples que eu acabei fazendo para controlar o estoque, que realmente eu anotava a entrada do produto, então o recebimento do produto, o produto inicial, como ele chegava, conseguia fazer um controle de validade desse produto também através desse sistema. Continha simples de 2 menos 1, muito simples, porque o que você tem do estoque, o que você vendeu, e aí ele tem que bater. Então, são coisas simples. Mas eu acabei gerando algumas planilhas, tá, de controle de estoque, controle de compra, controle de produção, tá? Algumas planilhas bem simples eu vou disponibilizar, vou deixar para vocês baixarem. Então, quem quiser, fica à vontade, vou disponibilizar gratuitamente esse material.